Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 11 a 26. Naquele tempo, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas. Mas como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando-se longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: nunca mais ninguém coma do teu fruto. Os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. E entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitia que se carregasse objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam o modo de matá-lo, mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes observou: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja lembra hoje a memória de São Justino Mártir, ele que foi filósofo, leigo filósofo, e ele que se converteu buscando a verdade, através da filosofia. Nós estamos vivendo esse ano do laicato, e ele foi um leigo filósofo, e através da filosofia buscou a graça da verdade e encontrou em Jesus Cristo a verdade. Peçamos a intercessão desse santo, São Justino, para que ele também nos ajude a buscarmos a verdade nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Peçamos a graça ao Senhor para que possamos viver o Evangelho de hoje. Jesus, que chama a atenção dos discípulos, Jesus também, que leva os discípulos a buscar a viver pela fé, a acreditar na palavra dele. Assim também cada um de nós. Jesus que fala para Pedro: tende fé em Deus. Se alguém disser essa montanha, arranca-te e joga-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebeste, vos será concedido. A fé nos leva a crer mesmo sem ter, porque a fé não é ver, não é tocar, não é sentir, mas é viver. E quando nós buscamos na oração e nós acreditamos, o Senhor nos concede a graça. Pedro quis de alguma forma dizer: Senhor,
aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou. A preocupação de Pedro. Mas Jesus tem de fé em Deus para dizer: Pedro, se você tiver fé, essa figueira mesmo seca, ela pode voltar à vida e dar frutos. Da mesma forma, cada um de nós, se temos fé, nada nos tira a força, a vontade, a coragem, o ânimo, a esperança. Se temos fé, tudo que nós pedimos, Deus nos concede. É palavra de Deus. Pede crendo que o Senhor já concedeu. Não é que Ele vai fazer, mas que Ele já fez. Mas para isso é necessário acreditar. É necessário se colocar em oração. É necessário também perdoar. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Que o Senhor nos revista desta fé, desta força, dessa graça, para que possamos então encontrar a verdade como Santo Justino. Ele que encontrou a verdade. Encontrando a verdade, buscou testemunhar esta fé. São Justino, rogai por nós.